Olá, princesas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a Lua Nascimento e eu trago o nosso estudo, Parábolas de Jesus. Hoje, dia 11, a parábola do banquete de casamento. E essa parábola está em duas referências bíblicas, está em Mateus e está em Lucas. Porém, a que nós vamos usar, para o nosso estudo é a referência bíblica que se encontra no Evangelho segundo Mateus. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas e não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para seu campo e outro para seu negócio. Os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. O rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ides, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrardes. Os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus quanto bons, e as bodas encheram-se de convidados. O rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestes de núpcias? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Glória a Deus. Amadas, e como eu já falei, nós usamos aqui a Bíblia de Estudo da Mulher Virtuosa. E ela tem um comentário muito interessante sobre esta parábola que eu quero estar lendo, com vocês. Diz assim, ó: Era costume as festividades serem celebradas pelo pai do noivo e não da noiva durante muitos dias. E aí nós entendemos aqui que foram convidadas, pessoas da elite que tinham, o hábito de frequentar o palácio do rei. E um convite, como esse, não poderia de forma nenhuma ser rejeitado. E aí eu acho interessante, porque o versículo 5 fala que aqueles convidados, eles fizeram pouco caso, do convite que receberam e acharam melhor resolver os seus próprios negócios. E aqui a gente percebe que a prioridade que esses convidados tinham eram tratar dos seus próprios negócios, e não celebrar a alegria do rei pelo casamento do filho, sendo considerado um insulto indesculpável. E aqui, amadas, representa o povo escolhido, que no caso, Israel, os judeus, que rejeitam a Jesus como Messias, Ou seja, não conseguindo compreender que Jesus se tratava do Messias, o noivo, E aí, continuando aqui no versículo 6 e no versículo 7, fala que aquele rei, que o da parábola, ele teve raiva, Ele se encolerizou e ele mandou os seus exércitos para destruir aquele povo e para incendiar aquela cidade. E aqui a Bíblia de Estudo, ela fala, sobre esses dois versículos como um julgamento de Deus, que se cumpriu de fato sobre Israel, em 70 depois de Cristo, quando o templo ele foi destruído. Amados, uma coisa que nós precisamos entender é que Deus não é o castigador, Porque muita gente não entende isso, acha que Deus é aquele que fica castigando. Ah, você errou aqui, castigo. Você errou acolá, castigo. Não, não é assim que as coisas funcionam. Mas nós precisamos entender que nós só podemos colher
aquilo que nós plantamos. Então, não tem como eu ficar fazendo coisas erradas e achar que a minha vida vai dar certo. Ou eu ficar fazendo coisas que desagradam a Deus e achar que no futuro Deus vai me honrar, né? Nós precisamos ter esse entendimento. Não é que Deus vai nos castigar, mas nós iremos colher aquilo que temos plantado. Nós iremos viver as consequências daquilo que nós temos feito, das escolhas que nós temos feito. Continuando aqui, dos versículos 8 até o versículo 10, o Senhor, né, que aqui ele representa o próprio Deus, ele vai dizer, olha, aqueles convidados que eu convidei, eles não eram dignos. E aí ele manda os servos saírem, né, para irem chamar outras pessoas, e os servos saem e vão convidar, e o rei diz algo que eu acho muito interessante, que ele diz assim, vão pelas saídas, né, e convidai para a boda todos os que encontrarem. Perceba que, a princípio, havia uma seleção. Era só aqueles que haviam sido convidados, que representavam aqui, né, o povo de Israel, o povo escolhido. Mas agora que aquele povo escolhido havia rejeitado, então o convite se estendeu para todos que vocês encontrarem. E aí no versículo 10 vai dizer que os servos saíram e começaram a juntar. E ajuntaram tanto maus como bons. E olha aqui o que a Bíblia fala aqui no comentário. Rejeitado o convite e feito o banquete, a opção é convidar a outros. O convite aqui é feito sem critério algum, né? E todo mundo que ali aceitasse poderia participar da festa. Sendo assim, o que representa aqui? Como havia sido rejeitado pelos judeus, o reino de Deus é aberto aos gentios, aos pecadores que agora têm a prerrogativa de participar das bodas do Cordeiro. Perceba, amados, que se trata de algo espiritual. Enquanto o povo escolhido rejeita, automaticamente eles abrem espaço para que aqueles que outrora não teriam essa oportunidade, que somos nós, os gentios, agora nós temos a oportunidade de participar, aleluia, das bodas do Cordeiro. E é interessante porque no versículo 12 diz que uma pessoa, né, entrou ali e não estava usando as vestes nupciais. E é interessante porque a tradição aqui, né, naquela época era tradição o dono da festa oferecer os trajes para as bodas, especialmente para aqueles que não tinham condição de obtê-lo. Portanto, perceba, é indesculpável a atitude desta pessoa. É como se fosse um insulto, né? Já que ele havia sido convidado, mas estava desprezando o momento. Amados, isso é muito forte. Porque entenda, na tradição daquela época, alguém que não tinha condição de usar uma veste nupcial, usar uma, vamos supor, hoje seria uma veste de gala, né? Essa pessoa, ela receberia essa veste. Mas o que é que aconteceu aqui? Essa pessoa, com certeza, recebeu a veste, mas desprezou. Foi para aquelas bodas de qualquer maneira. E isso aqui trazendo, né, para nossas vidas, isso é muito importante. Não basta estar no lugar certo, sabe? Você às vezes está no lugar certo, mas com as atitudes erradas. Então, o Senhor está nos ensinando através desta parábola que eu preciso estar no lugar certo, com o posicionamento certo, com o comportamento certo. Perceba que aquele homem estava nas bodas, mas estava, de certa forma, desprezando o dono da festa, porque ele havia mandado a roupa, mas ele não tinha vestido. E é interessante porque o dono da festa chega e pergunta: por que você não está vestindo? Porque, entenda, era uma tradição que ele recebesse. Então, qual era o motivo pelo qual ele não estava vestindo? E a Bíblia diz aqui que ele se emudeceu. E quando isso acontece, no versículo 13 diz que aquele senhor disse: olha, amarrem ele e joguem ele para fora. E aí, amadas, é interessante. Por quê? Porque o traje nupcial aqui, ele simboliza, né, a nossa justificação em Cristo e todo aquele que recebe a graça da salvação, né, e que é purificado, que purifica, né, e as suas vestes, elas são purificadas no sangue de Cristo, como está escrito em Apocalipse, capítulo 19, do versículo 7 ao versículo 9. E aí é interessante, nem todos que estão na igreja são cristãos. Há muito joio crescendo junto com o trigo.
Somente na colheita será possível separá-los. E também nós podemos aqui perceber, né, que pode se tratar também de uma referência a Judas, que estava ali no meio dos apóstolos. Mas o que é que nós precisamos entender através desta parábola? É que o Senhor nos fez um convite para estarmos nas bodas do Cordeiro. Nós, a igreja, somos a noiva de Cristo. E a noiva não vai chegar diante do noivo de qualquer maneira. Quem aqui já casou sabe como é que é. A gente prepara tudo, prepara um vestido bonito, o penteado do cabelo, a sandália que vai usar. Prepara, se for o caso, se for ter festa, prepara a festa, faz os convites, manda os convidados, prepara o banquete. Tudo isso é preparo. Tudo isso é antes do casamento. Então, amados, como é que eu, você, nós, a igreja de Cristo, queremos ter um encontro com o nosso noivo, mas estamos vivendo de qualquer maneira? Nós precisamos entender que o nosso vestido, as nossas vestes, elas precisam estar alvas. E a única maneira disso acontecer é sendo lavadas no sangue do Cordeiro, porque o sangue de Jesus é quem purifica o homem de todo o pecado. Então hoje o Senhor está nos ensinando para que nós venhamos estar no lugar certo, que é a casa do Senhor, mas que nós venhamos estar com um posicionamento correto. Que posicionamento correto é esse, Luana? É andando em obediência à sua palavra. Não adianta ser crente só no domingo e passar a semana inteira fazendo algo que desagrada a Deus. Nós precisamos entender que a nossa vida com o Senhor é diária, não é uma, duas ou três vezes na semana, não, é todos os dias. Lembre-se disso. E o final aqui da parábola é um pouco duro, mas nós temos que nos atentar para isso. Não é porque eu estou dentro da igreja que isso significa que eu sou salva. Eu sou salva por causa de Cristo quando eu reconheço como meu Senhor, como meu Salvador. E quando eu passo a viver uma vida que honra e que agrada a Ele. Ou seja, não adianta eu estar dentro da igreja fazendo o que é errado. Não é assim? Eu preciso estar na casa do Senhor, fazendo aquilo que agrada ao meu Senhor. Lembre-se disso, reflita sobre isso neste dia. Que o Senhor te abençoe. Um forte abraço.